Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo nessa noite é que você possa estar bem na sua casa, junto da sua família, e que nós tenhamos um momento de intimidade com o nosso Deus. Um momento em que, a partir da instrução da palavra de Deus, eu e você possamos alcançar a sabedoria que vem de Deus. Um momento em que eu e você vamos poder louvar, adorar o nosso Senhor. Momento em que nós vamos agradecer a Deus pelas incontáveis bênçãos que Ele tem ministrado em nossas casas e em nossas famílias. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. É muito bom poder estar com você nessa noite para mais uma noite de louvor, de adoração, de culto ao nosso Deus. Eu aproveito para pedir para que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam estar conosco nesse momento importante, nesse momento em que nós vamos adorar o nosso Senhor, nesse momento de culto. Tem um aviso, alguns avisos, melhor dizendo. O primeiro aviso é que nós estamos no momento de intercessão, de súplica, todos os dias ao meio-dia, e eu peço para que você possa estar conosco, para que nós, como igreja, possamos erguer as nossas vozes em clamor, em súplica a Deus, possamos colocar os nossos joelhos diante de Deus, na presença de Deus, buscando a presença dEle e clamando por restauração, por cura do nosso Senhor. Segundo aviso, é você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta. Essa conta que está na sua tela é uma conta específica para os dízimos e as ofertas. O Pix está aí registrado para que você possa fazer então a transferência a partir do Pix. Essa conta do Itaú é uma conta para os dízimos e as ofertas. E aí, mudando, a conta da Caixa Econômica é uma conta específica apenas para a reforma e ampliação do nosso templo. E o Pix também está aí para que você possa contribuir conosco, você que tem condições de investir na obra de Deus, para que logo mais nós possamos estar na casa de Deus, celebrando o nosso Senhor presencialmente. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs. Senhor, muito obrigado por essa noite de leitura da Tua Palavra, de agradecimento, de louvor, de exaltação ao Senhor e essa noite da instrução da Tua Palavra. Nos ensine, ó Deus, a cada dia sermos mais sábios em Tua presença. Nos ensine a sermos sensatos e praticarmos, ó Deus, tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. E também, ó Deus, receba de nós o nosso louvor, a nossa gratidão, porque nós estamos reunidos, ó Deus, nessa hora para Te adorar e Te bendizer. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Salmo de número 144, verso 1 e verso 2 nos diz, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Como o próprio texto nos diz, enquanto nós vivermos, nós temos um compromisso com o nosso Senhor, que é de louvarmos ao nosso Senhor durante a nossa vida, é cantarmos louvores ao nosso Senhor, que é digno de receber toda honra, glória e louvor. Convido você, meu irmão, minha irmã, para estarmos juntos louvando o nosso Deus nesta hora. E hoje
amado da minha alma, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Santo, possa sempre ser o nosso Salvador, possa ser o Salvador da sua vida, o Salvador dos seus problemas. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus em Salmos 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, creia, confie nesse Deus, por mais que nós estamos vivendo em uma situação tão quanto diferente desse novo normal que todos falam, mas creiam, meu irmão, creia, minha irmã, que Deus está com você, que Deus sempre estará do seu lado. Vamos continuar louvando esse doce nome, que é o nome do Senhor Jesus, que sempre está do nosso lado, seja nas situações de dificuldades, seja nas alegrias, Ele nunca te abandona. Louve a Deus, glorifique a Deus, o doce nome do Senhor Jesus. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Pode ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, Jesus. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus,
dar salvação para o perdido, meu Pai. Somente o Senhor, meu Deus, é capaz de dar salvação para o aflito, para o sofrido, meu Deus. Então, meu Pai, nessa noite, nós pedimos que o Senhor possa estender as tuas mãos santas, tuas mãos poderosas sobre a vida dessas pessoas que estão sofrendo, que precisam de Ti, meu Pai. Que estão, meu Deus, num leito de dor, que estão, meu Pai, sem, meu Deus, a presença dos seus entes queridos, meu Pai. Fortaleça, Espírito Santo. Renova, meu Pai, a fé dessa pessoa, meu Deus. E nem em nome do Senhor Jesus, que nenhum mal possa desviá-la, meu Pai, dos teus caminhos. Por mais, meu Deus, que o pensamento dessa pessoa possa trilhar, meu Deus, alguma coisa longe do Senhor, fora da tua vontade. Que o Senhor possa, meu Pai, traçar o caminho dessa vida. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que essa pessoa firme no alvo que é o Senhor, meu Deus. E ande, meu Pai, nos teus caminhos, para, meu Pai, que o teu nome seja glorificado através da transformação, para que o teu nome seja, meu Deus, exaltado através da bênção, da cura, da libertação na vida dessa pessoa. Nós te pedimos isso e entregamos, meu Pai, em tuas mãos a nossa vida. Entregamos, meu Pai, em tuas mãos a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos. Toma esse país em tuas mãos, ó Deus. Cuida de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. E cremos na tua palavra, cremos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Nós vamos então ler alguns textos do texto de Provérbios. Nós estamos fazendo isso já há algumas semanas, nós estamos tendo um estudo um pouco mais aprofundado a respeito dos textos de Provérbios. Sinceramente, nós estamos vendo ao longo dessas últimas semanas o quanto estudar Provérbios é importante. Nos traz lições preciosas e, além disso, lições que devem ser colocadas em prática. Não é por acaso que o reverendo Hernando Dias Lopes disse que estudar Provérbios é se matricular num curso de pós-graduação na Escola da Vida. E é isso que nós estamos fazendo há algumas semanas já, estudando alguns textos de Provérbios. E hoje nós vamos estudar o insensato e o sábio, por que não dizer os insensatos e os sábios. Vamos ler alguns textos. Primeiro, Provérbios, capítulo 10, verso 1, o texto diz: o filho sábio alegra ao seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, 8 diz: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato dos lábios vem a arruinar-se. Provérbios 17, 25 diz: o filho insensato é a tristeza para o pai e a amargura para quem o deu à luz. Queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos vendo ao longo dessas últimas semanas, estudando Provérbios, é que a fé cristã ela é prática. Ela não é teórica. De nada adianta nós sabermos muita teoria, muitos textos da palavra de Deus, até de cor, e não colocarmos em prática. Portanto, a fé em Cristo, Jesus, não é teórica, ela é prática. Ou seja, quem professa crer em Jesus Cristo deve viver como alguém que crê em Jesus Cristo. Alguém que, de fato, crê em Jesus Cristo, anda no caminho de Cristo, anda segundo os conceitos da palavra de Deus. Quando isso não acontece, percebe-se uma ruptura entre o crer e o agir, entre a confissão de fé e a experiência de vida. Isto é uma infelicidade, porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós devemos viver em conformidade com as Sagradas Escrituras. Agora, infelizmente, muitos cristãos que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus andam, muitas vezes, como fossem ímpios. E o contrário também pode acontecer. Pessoas ímpias que, embora não pertencem ao reino de Deus e não são salvas pela graça de Deus, podem ter atitudes corretas, que demonstram a ética. Agora, isso não lhes dá o direito de serem salvas, porque a palavra de Deus nos diz em Efésios, capítulo 2, que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo,
não de obras e nem de virtudes pessoais. Agora, olhando para a palavra de Deus, o justo, o justificado, o salvo em Jesus Cristo é chamado de sábio no livro de Provérbios. E ele, então, deve agir em conformidade com o servo de Deus. Ou seja, suas ações deveriam expressar uma fé autêntica em Deus. Entretanto, muitas vezes, muitos cristãos agem como se fossem insensatos. Um título atribuído àqueles que não são filhos de Deus. Esses textos que nós acabamos de ler, queridos irmãos e irmãs, eles falam de dois grupos de pessoas, os sábios e os insensatos. Nós temos aqui claramente esses sábios e esses insensatos são vistos em todos os lugares, até mesmo entre aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Há fiéis sábios, há fiéis insensatos, e infelizmente. Há pessoas que, embora conheçam a Deus, vivem momentos de insensatez. Há insensatos que, mesmo não tendo o dom da salvação em Jesus Cristo, podem ter atitudes de homens e mulheres sábios. Mas em nossa mente, em nossa visão, os fiéis em Jesus Cristo devem ser sábios, independentemente de quem são. E os ímpios devem ser insensatos, biblicamente falando. Entretanto, infelizmente, não é assim que acontece na vida prática. O texto de Provérbios fala da incoerência que pode haver entre ambos. Provérbios 9, 6, o texto diz: às vezes o sábio anda pelas veredas do insensato, e por andar pelos caminhos do insensato, não apenas se torna insensato, como se torna um homem mau, conforme Provérbios capítulo 13, verso 20. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta, ou melhor, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o filho e a filha de Deus devem fugir da presença, da companhia de pessoas insensatas. Provérbio 14, verso 7, o texto diz. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisirás lábios de conhecimento. Ou seja, é de suma importância estudarmos Provérbios, como estamos fazendo há algum tempo, por se tratar de um texto extremamente prático, vivencial da nossa história, que ressalta atitudes e o conhecimento. Provérbios não ensina de teoria, de discurso religioso, pelo contrário, Provérbios ensina da vida prática, do que eu e você temos que fazer como servos e servas de Deus. É verdade, entretanto, que ao ressaltar as atitudes e as obras, Provérbios está denunciando um tipo de fé que contradiz a fé e a confissão de fé em Jesus Cristo. Ou seja, o que o texto de Provérbios quer nos alertar é que assim deve viver o sábio e assim vive o insensato, porque não pode haver incoerência entre a fé professada em Jesus Cristo e uma vida que não agrada a Deus, como nos alerta o apóstolo Tiago, que denunciou aqueles que diziam ter fé, mas não tinham a prática, não tinham as boas obras. Agora, a vantagem em estudar o texto de Provérbios é olhar para a vida dos insensatos e dos sábios e poder fazer um teste, uma análise, uma interpretação de como nós estamos vivendo. Ou seja, Provérbios nos faz confrontar com a nossa confissão de fé e com a nossa experiência prática da nossa vida. Em Provérbios nós somos advertidos ou confirmados, consolados. Tudo vai depender da maneira que eu e você estamos vivendo. Como você está vivendo? Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo realidade do reino de Deus, uma fé prática e, portanto, somos sábios diante de Deus, ou nós estamos com a nossa falta de fé, ou melhor, com a nossa falta de ação da fé, nós estamos sendo insensatos? Bem, o texto da palavra responde quem é o insensato. Bem, o insensato é apenas outro título que se dá ao ímpio, a pessoa que não é piedosa, a pessoa que não crê em Deus. E Provérbios também chama o insensato de preguiçoso, enfurecido, estúpido, nécio, perverso.
Em suma, o insensato é a pessoa que não é do Senhor, não o ama e tampouco anda nos seus conselhos. O insensato, em essência, é aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus, nem tampouco às sábias palavras dos homens e das mulheres sensatas. Ele é um homem ou uma mulher que vive a partir dos conselhos do seu coração, vive segundo o seu conceito, segundo a sua carne, e dificilmente vive a partir das orientações sábias e seguras da palavra de Deus. É um homem, é uma mulher que não conhece e não pratica a palavra de Deus. O insensato é absolutamente o oposto do sábio. E o livro de Provérbios diz que os insensatos são caluniadores, capítulo 10, verso 18. De vida curta, capítulo 10, verso 21. Desordeiros, capítulo 10, verso 23. Hipócritas, capítulo 10, verso 15. Irritáveis, capítulo 12, verso 16, zombadores das consequências do pecado, capítulo 14, verso 9, insensíveis, capítulo 17, verso 10, perigosos, capítulo 17, 12, intrometidos, capítulo 20, verso 3, desprezadores da sabedoria, capítulo 23, verso 9, autoconfiantes, capítulo 14, verso 16, ou seja, a lista é grande para oferecer a mim e a você o que é o insensato e o que eu e você devemos fazer para corrermos longe dessa extensa lista daqueles que não são de Deus, daqueles que não praticam aquilo que a palavra de Deus ensina. Bem, nós podemos então constatar o que não fazer e quais passos não seguir. Nós, ao vermos esse texto, podemos então entender qual é o caminho que Deus tem para mim e para você, que é o caminho da sabedoria. E é insensatez seguir o caminho dos insensatos, para ser bastante redundante. É uma insensatez seguir o caminho dos insensatos. Agora, biblicamente, quem é o sábio? Sábio é, antes de tudo, um ser humano que se pauta em sua vida pela palavra de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, ele cumpre a palavra de Deus, ele tem o seu prazer na palavra de Deus. O sábio é, de fato, aquele que entende que a sabedoria não vem de si, antes vem do seu compromisso com Deus e com a sua palavra. O sábio é aquele que sabe ouvir, sabe praticar a palavra de Deus e por isso se torna cada vez mais sábio. É um círculo da parte de Deus, ou seja, a pessoa sábia torna-se cada vez mais sábia ao ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, ela vai se tornando cada vez mais sábia. É isso que o texto vai nos dizer. Quem é sábio, quem pratica a palavra de Deus, não se considera sábio em si mesmo, como nós pregamos, ou melhor, como nós refletimos na semana passada. Porque a sabedoria vem de Deus, não vem dele, não vem da sua capacidade, não vem da sua intelectualidade. Porque a humildade agrada a Deus. E a humildade, como vimos na semana passada, é um caminho para a intimidade com Deus. E é pelo temor ao Senhor que se desenvolve a sabedoria. O sábio não o louva, o sábio reconhece que a sabedoria, que o conhecimento que ele tem, vem de Deus. Por isso, ele não é orgulhoso, pensando de si além do que ele é. Ele entende quem ele é, ele reconhece a graça de Deus sobre a sua vida. E embora ele nem sempre possa ter atitudes corretas e sábias, ele entende que Deus o vê. Ele entende que Deus o recompensa, não sei se nessa vida, mas na do porvir. Nós colheremos e comeremos o fruto de andarmos com o Senhor. O sábio não é ouvinte, ele não é um ouvinte apenas, ele é um praticante da palavra de Deus. Ele ouve as instruções e ele pratica as instruções da palavra de Deus. Com certeza o sábio fala e ensina a sabedoria, mas antes de fazer, antes de ensinar, antes de falar, ele aprende, ele escuta, ele reconhece, ele reflete a palavra de Deus. O sábio é aquele que não quer e não deseja o mal para os outros. O sábio é aquele que apazigua. O sábio sabe que ser um apaziguador, um pacificador, é uma das características daqueles que são servos de Deus, porque bem-aventurados são os pacificadores.
Na vida do sábio, ele vive uma vida prudente. As suas escolhas, os seus caminhos são pautados, são trilhados com ponderação, com um intenso e profundo exame para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aí nós chegamos então no terceiro momento dessa reflexão, que as lições que eu e você podemos tirar acerca da vida e da obra do insensato. Eu não sei se você já parou para pensar, nós conseguimos tirar grandes lições de dádivas, de qualidades. No entanto, nós também podemos tirar grandes lições, não apenas dos acertos, mas também dos erros. Nós podemos aprender com os erros dos outros. E é por isso que a palavra de Deus diz que o insensato gosta de praticar o mal, ele se diverte com o mal. É isso que diz Provérbios capítulo 10, verso 23. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Ou seja, nem todo insensato, evidentemente, age assim, mas aqueles que são cada vez mais distantes de Deus e da sua palavra, sim, eles estão comprometidos com o pecado. E o pecado para eles é um prazer, é um divertimento. O insensato é aquele que gosta de pecar, de errar. O insensato sofrerá o castigo e a ruína. É isso que diz Provérbios capítulo 16, verso 22. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estupidez lhe é castigo. Ou seja, mais cedo ou mais tarde ele sofrerá o dano e as consequências terríveis pelos seus maus caminhos. E por essa razão não lhe fica bem a honra, e por essa razão não lhe fica bem a fartura. Honra e fartura não combinam com o insensato. A insensatez vai ser punida pela palavra de Deus. Bem, o insensato não dá ouvidos a ninguém, ele não aceita conselhos. É isso que diz Provérbios capítulo 12, verso 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Bem, tem uma enorme dificuldade de ouvir, de aprender palavras de sabedoria. O insensato, a sua alma está impregnada com tolices. Ele não ouve nem mesmo seu pai, conforme Provérbios 15, 5 diz. A sabedoria é chamada de estultice e é enganadora para aqueles que são insensatos. Eles vivem pensando bobagens. Capítulo 15, verso 14. Dificilmente se ouve uma palavra de sabedoria. Capítulo 17, verso 7. O insensato manifesta rapidamente os seus maus sentimentos, os seus maus desejos. E isto é óbvio, porque eles assim vivem e eles pensam bobagem o dia todo. E é por isso que eles se manifestam estúpidos, porque é isso que eles se alimentam. Eles praticam o fruto daqueles que eles se alimentam. É por isso que eles se metem em problemas, em brigas sem fins. Meus irmãos e minhas irmãs, à luz da nossa vida, em todos os aspectos, até mesmo nas redes sociais, o nosso procedimento equivale a uma maneira sábia de andar ou nós estamos agindo como insensatos? É preciso pensar. Nesse tempo de tanta politicagem, de tanta dificuldade, como eu e você estamos nos portando? Como sábios ou como insensatos? Nós estamos o tempo todo entrando em briga ou nós estamos apaziguando, que é uma característica daquele que é sábio? Bem, segundo o texto da palavra, a mulher insensata não consegue edificar a sua casa. Provérbios 14, 1, o texto diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a insensata, com as próprias mãos a derruba. Segundo Provérbios, embora o homem seja o chefe do lar, a mulher é que tem, por Deus, um mandato de edificar a sua casa. É a mulher que constrói uma casa abençoada. Deus concede à mulher o dom da edificação do lar, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada e edificará uma casa abençoada por Deus. Mas a mulher insensata, segundo a palavra, ela vai derrubar a sua própria casa. Bem, o insensato é a tristeza da família, é isso que diz Provérbios capítulo 17, verso 21, o filho estulto é a tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Ou seja, alguém que é insensato, os seus pais, os seus irmãos, as suas famílias, sofrem por causa das suas irresponsabilidades,
porque ele só pensa em pecar. E esta é uma das características daquele que é insensato. Por isso, querido, querida, cabe ao homem e à mulher de Deus refletir e constatar se há em nós alguma dessas marcas, se nós estamos vivendo como sábios ou como insensatos. Bem, aí nós chegamos no quarto momento desse texto, que são as lições acerca da vida e da obra do sábio. Do mesmo modo que aconteceu com o insensato, a vida do sábio também serve de modelo, de orientação para aqueles que querem viver uma vida com Deus, para aqueles que desejam ser abençoados, porque o sábio, segundo a palavra, é a alegria da família. Provérbios capítulo 10, verso 1, o filho sábio alegra o seu pai. Há grande gozo, há grande contentamento quando os pais, quando uma família tem uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, porque não há surpresas desagradáveis, só bênção. Alguém que age prudentemente faz com que os seus parentes, os seus familiares se alegram de pronunciar o seu nome. Segundo a palavra, o sábio dá direção, conforto às pessoas que lhe cercam. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. E Provérbios 28, 2, o texto diz: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os princípios, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Ou seja, o sábio é um porto seguro para aqueles que recorrem a ele. Suas palavras, seus gestos, suas ações dão paz, dão alento, dão tranquilidade, dão orientação. Segundo a palavra, a mulher sábia edifica a sua casa. É isso que o texto diz. A mulher sábia edifica a sua casa, porque ela é sábia no Senhor, porque ela depende do Senhor. E ela é instrumento de Deus para construir a sua casa, para edificar a sua família. Bem, o sábio exerce domínio próprio, segundo a palavra. Provérbios 29, 11, o texto diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lá reprime. O seu domínio próprio não se manifesta apenas em relação aos vícios, mas percebe-se nas relações sentimentais da sua alma. Ou seja, quem é sábio não é refém da ira, do ressentimento, da amargura e de tantos outros sentimentos negativos. Porque o sábio é honrado e abençoado, segundo a palavra. Provérbios capítulo 3, verso 35, o texto diz: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Provérbios 21, 20, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Ou seja, nós podemos ver na vida do sábio que ele é honrado, ele é abençoado por Deus, por viver os conceitos da palavra de Deus, por praticar a palavra de Deus. São pessoas que são abençoadas aqui na terra, são pessoas que recebem a recompensa do Senhor. Bem, o sábio aceita as correções, as repreensões. Provérbios 9, 8 diz: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. Bem, o sábio entende que não é perfeito, nem tampouco isento de falhas, e por isso, por ser humano, ele reconhece que ele pode errar e ele pode trilhar caminhos tortuosos. E quando isso acontece e alguém lhe repreende, ele é sujeito à disciplina e à repreensão do Senhor, porque ele é sábio, ele entende que na multidão de conselhos há sabedoria. Em segundo o texto, o sábio influencia a outros a se tornarem sábios. Provérbios 13, 20, o texto diz: quem anda com os sábios será sábio, mas a companhia dos insensatos se tornará mal. Eu vou repetir esse texto: quem anda com os sábios será sábio. O verdadeiro sábio não é o sábio para a sua própria honra, o é para a glória de Deus. E porque deseja que a glória de Deus se expanda no mundo, ele se torna sábio e ele pratica essa sabedoria, alcançando mais pessoas, para que a sabedoria de Deus possa nortear, orientar a vida de outras pessoas. Querido, querida, a insensatez e a sabedoria são duas posturas de vida.
que pode fazer uma grande diferença na nossa existência. E Provérbios nos ensina ambas as atitudes dos insensatos e as atitudes dos sensatos. Bem, certamente haverá insensatos e sábios em todos os lugares, até mesmo na igreja. Mas aqueles que são do Senhor devem buscar a sabedoria que vem de Deus. Aqueles que são do Senhor devem evitar e correr da insensatez, devem buscar a presença de Deus em constância, devem buscar a sabedoria que vem de Deus na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. E à luz desse texto, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de não sermos apenas sábios, segundo a palavra de Deus, mas crescermos a partir da palavra de Deus, mas também que Deus possa nos livrar da insensatez de vivermos uma vida distante da presença de Deus, uma vida aquém da palavra de Deus, uma vida como aqueles que não praticam a palavra de Deus. E o meu desejo é que eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos ser sábios, não aos nossos próprios olhos, mas segundo a palavra de Deus. Aos sábios, a palavra de Deus nos garante bênçãos e mais bênçãos da parte do nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que sejamos cada vez mais sábios e possamos caminhar na contramão da insensatez desse mundo em que nós estamos vivendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos louvar mais uma vez, queridos? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti,
vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Senhor nosso Deus, nós queremos sinceramente que o Senhor possa ser o dono da nossa vida. Nós nos rendemos diante da sua presença. Nós desejamos, ó Deus, que o Senhor governe nossa vida. Que o seu querer seja, ó Deus, o nosso agir. Nós pedimos que o Senhor tome não apenas o nosso coração, mas a nossa vida, nossa alma. Para que, ó Deus, o Senhor faça de nós segundo a sua vontade, para que sejamos homens e mulheres segundo a sua palavra. Deus amado, por favor, nos ensine a vivermos uma vida coerente, uma vida prática, uma vida de experiência com o Senhor todos os dias. Nos afasta, ó Deus, do caminho da insensatez, nos afasta do caminho de não praticarmos a tua palavra. Nós estamos cansados, ó Deus, de tantos homens e mulheres que se autodeclaram cristãos, mas que vivem uma vida de insensatez, de incoerência, de falta de prática da tua palavra. Mas nós pedimos, ó Deus amado, que o Senhor faça de nós homens e mulheres sábios, que vivem a tua palavra, que se atentam, ó Deus, para tudo que a tua palavra diz, ó Deus, as orientações, ó Deus, que a sua palavra nos diz para andarmos segundo, ó Deus, a tua palavra e não segundo o conselho dos ímpios. Por favor, ó Deus, nos ajude a vivermos essa vida que te agrada, que honre ao Senhor, que possa glorificar o Senhor em todos os atos de nossa vida. Esse é o nosso desejo. Queremos cumprir o que o apóstolo Paulo nos diz, que, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a tua glória. Nós queremos viver a sua glória, ó Deus. Nós queremos ser um reflexo da sua glória. Nós queremos viver a sua vontade e queremos, ó Deus, que a tua glória se expanda através da nossa vida e que, ó Deus, possa alcançar muitos outros e outras, para que eles possam também viver segundo a tua palavra em sabedoria. Esse tempo de tanta insensatez que nós estamos vivendo, nós precisamos da tua sabedoria. Por isso nós pedimos, ó Deus, que essa palavra não possa ser apenas uma teoria, mas que ela seja prática de nossas vidas. E o nosso pedido e desejo é que o Senhor possa, ó Deus, estar conosco nessa semana, cuidando de nós, dos nossos, ó Deus. Que o Senhor possa estender as suas boas mãos sobre os enlutados. Por favor, ó Deus amado, console os corações, que a tua boa mão possa estar sobre os nossos, sobre nós, sobre os leitos de hospital, fortalecendo, restaurando, curando. Por favor, esse é o nosso desejo, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana da tua paz e das orientações do Senhor em nossas vidas, ó Deus, esse é o nosso desejo. Oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação e o fruto do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós, enquanto IPI de Jataí, estamos vivendo dias difíceis,
Na verdade, esse tempo de isolamento que começou no ano passado tem sido um tempo muito difícil. Nós perdemos tantos entes queridos, tantas pessoas queridas, né? O seu Valdeci, no ano passado. Perdemos o meu pai nesse ano, o Celso. Perdemos o nosso querido irmão Cleiton, né? E recentemente a nossa igreja também perdeu mais 3 pessoas que eram membros da nossa igreja, pessoas excelentes, cativantes, pessoas que faziam uma grande diferença na nossa comunidade. Estou falando do presbítero Manuel Braga, do seu Sebastião Leonel e, infelizmente, nessa semana, a nossa irmã Dona Rosa. Tem sido um tempo de dores para nós, da IPI de Jataí. Tem sido um tempo de lamento, um tempo de choro. Apesar de nós sabermos, nossos irmãos e irmãs, que Deus está no controle de tudo, apesar de nós sabermos, meus irmãos e minhas irmãs, que a morte para o cristão não é o fim, pelo contrário, a morte para o cristão é o início da eternidade ao lado de Deus e a habitação na morada definitiva, como nos diz o reverendo Hernando Dias Lopes. Apesar de tudo isso, de nós sabermos que a glória que há de vir é incomparavelmente melhor, nós ficamos tristes, enlutados, como as famílias estão nesse momento. Então, nessa hora, nós vamos passar um vídeo de homenagem a esses nossos 3 irmãos que faleceram recentemente. E eu também quero orar pelas famílias que estão enlutadas ainda, as famílias que ficaram enlutadas já há alguns meses, como no meu caso, no caso da dona Helena, que recentemente novamente ficou enlutada, a família da nossa irmã Tânia, do nosso irmão Amarildo. E tempo difícil que tem sido, meus irmãos. E se porventura eu esqueci de alguém que faleceu ou de mencionar, eu peço desculpa, porque tem sido um tempo que, infelizmente, nós estamos chorando quase que o tempo todo, porque quase que o tempo todo tem falecido pessoas do nosso convívio. Tem sido um tempo difícil, mas o nosso Deus continua no trono e continua sendo o consolador dos enlutados, dos cansados. Continua sendo aquele que enxuga as lágrimas daqueles que choram. Vamos orar, Senhor? Eu quero, junto com meus irmãos e minhas irmãs, colocar, ó Deus, todas as famílias enlutadas da nossa igreja, Pai, pedindo que o Senhor, ó Deus, no seu trono, possa, ó Deus, estender as suas mãos preciosas sobre esse povo que está enlutado. Eu quero colocar, ó Deus, essas famílias no seu altar, pedindo o consolo do teu Espírito Santo, pedindo que aquele que enxuga as lágrimas possa enxugar as nossas lágrimas e nos fortalecer nesse momento difícil. As famílias enlutadas, ó Deus, que elas possam ter, ó Deus, o renovo, o fortalecimento do Senhor. E nós, ó Deus, como igreja, queremos te agradecer por esses nossos irmãos e irmãs que faleceram no Senhor, ó Deus, que são bênção do Senhor em nossas vidas. Nós te somos gratos, ó Deus, pelos anos de vida, pela dedicação, e o nosso pedido é que as famílias, ó Deus, possam encontrar o consolo no Senhor. Esse é o nosso desejo. Oramos assim no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, por favor, você vai ficar agora com o vídeo de homenagem àqueles irmãos que nos deixaram recentemente nos vínculos do Calvário.